Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Escola Superior da Advocacia aqui do Rio de Janeiro. No nosso episódio inaugural, para a gente fazer um bate-papo muito humano e, sobretudo, olhar a carreira daqueles que nós admiramos. E, para inaugurar o nosso podcast, nada mais, nada menos do que a nossa querida, minha amiga, Ana Tereza Basílio, nossa líder e uma das advogadas mais importantes no segmento privado, na advocacia estratégica e que vem dedicando, né, na sua vida profissional, uma vida de ordem. Então, muito obrigado por estar aqui. A gente não poderia começar esse podcast sem você, então obrigado mesmo pelo seu carinho. Poxa, João, é uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais na inauguração do podcast da ESA. É uma honra imensa estar aqui participando e parabéns pela iniciativa. Eu e toda a diretoria da Ordem temos um grande orgulho do trabalho absolutamente brilhante que a ESA tem feito. Então, mais esse aqui, o podcast, uma ideia genial. Adorei. Legal, Ana. Obrigado pelo seu carinho. E o objetivo desse podcast é a gente conversar sobre carreira, a gente trazer para a advocacia as inspirações daqueles que foram bem-sucedidos, são bem-sucedidos e que podem nos ensinar com um pouquinho da experiência. E a primeira pergunta que nós fazemos, ela é igual para todos os convidados. E a curiosidade e o engraçado disso é que muitos convidados dizem que sim e outros dizem que não. Mas com resultados completamente diferentes de carreira. E eu te pergunto, Ana, a sua carreira ela foi planejada? Você hoje alcançou uma posição importante no Basílio Advogados, você tem uma carreira acadêmica muito consolidada, e algumas pessoas planejam muito meticulosamente, outras deixam que a vida aconteça. Você planejou a sua carreira? João, eu diria para você o seguinte: o início da minha carreira eu planejei. Dentro do possível, né? O meu primeiro estágio, eu não tinha pai nem mãe, advogados, né? O início do meu estágio, quem me conseguiu foi um colega de faculdade numa pequena imobiliária. Mas eu tinha um planejamento, que era o que eu gostaria de fazer, que era ser estagiária num escritório muito conhecido, de muita qualidade, e foquei muito nesse objetivo, que demorou muito, mais de um ano, mas acabei conseguindo. Até por ser mulher, eu tive mais dificuldade naquela época, né? Mas eu acabei conseguindo. Agora, dali para frente, eu diria que, principalmente depois que eu me formei, fui efetivada no escritório, eu diria a você que eu não planejei o que aconteceu. Por quê? Em primeiro lugar, não é a gente propriamente que escolhe aonde a gente vai atuar. O cliente que bate na porta, que vai levando a gente por alguns caminhos. E eu acabei trilhando um caminho de direito empresarial porque eu fui procurada por clientes dessa área. Mas, assim, eu diria a você que a minha carreira foi muito mais delineada pelos clientes do que propriamente por um planejamento meu, né? Porque eu, assim, é lógico que eu não vou ser procurada para a área criminal, não é minha área, não, Claro. enfim. Mas, por exemplo, aqui atuei em duas grandes recuperações judiciais do Brasil, a da Americanas e da Oi, trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Mas eu nunca me imaginei trabalhando em recuperação judicial. Aconteceu, eu fui chamada para compor um time de recuperação judicial. E acabei atuando nesse segmento e conhecendo esse segmento, estudando esse segmento. Isso. Mas não foi uma escolha, foi um acontecimento. Área ambiental também. Durante a minha carreira, eu atuei em muitos contenciosos ambientais, mas não fui eu que escolhi atuar em contencioso ambiental, foi o cliente que me passou essa missão. Então, eu diria que foi menos planejada e muito mais de acordo com a procura da clientela. Agora, estudar, não. Estudar foi planejado. É isso que eu ia dizer. A sorte não alcança os desavisados, né? E nem quem não estuda. É isso. Você conta pra gente um pouco da sua preparação acadêmica. Hoje a gente vê que a procura por um mestrado ele é praticamente obrigatório no mercado. A advocacia está cada vez mais nichada, os debates são cada vez mais técnicos, os juízes estão muito mais preparados e os debates estão mais complexos, né? Conta pra gente um pouco como é que foi a sua preparação acadêmica, Ana. Olha, por incrível que pareça,
uma das melhores experiências acadêmicas que eu tive foi ser convidada pelo Dr. Celso Fontinelli, há muitos anos atrás. Eu era uma jovem advogada, para dar aula na pós-graduação de Direito Civil da ESA. Era um trabalho pro bono, inteiramente gratuito, e eu virei doutor Celso. Eu sou muito nova, eu não tenho nem 30 anos para dar aula em pós-graduação. Minha filha, você consegue. E aí fiquei 17 anos dando aula na ESA de Direito Civil pós-graduação. E esse período, a gente, na verdade, quando dá aula, a gente aprende mais do que ensina. Eu estudei profundamente Direito Civil e isso foi realmente fundamental na minha formação. Fundamental. Mas eu diria, em termos de currículo, eu fiz uma pós-graduação, fiquei 5 meses nos Estados Unidos fazendo uma pós-graduação em Direito Norte-Americano, mas não foi uma escolha minha. É que, em determinado momento, eu fui convidada a integrar um escritório internacional, o Baker McKenzie, e essa foi uma necessidade profissional. Então, eu fiquei morando no estado de Madison, nos Estados Unidos. Foi um curso escolhido pelo Kazu Watanabe para vários sócios. Eu fui uma das sócias que participei desse curso. E também foi muito proveitoso. Melhorou o meu inglês e, principalmente, minha cultura geral jurídica, né? Mas também não foi algo planejado. Foi algo que se tornou necessário por um caminho profissional que eu tive, né? E a verdade, João, é que a gente estuda diariamente, estuda lendo acórdãos, estuda lendo artigos, estuda assistindo julgamentos. Isso eu faço, sinceramente, todo dia, né? Eu costumo brincar na entrega de carteiras na OAB, que quando eu me formei não é nem brincadeira, é sério, mas parece uma piada, porque quando eu me formei era outra Constituição, era outro Código de Processo Civil, era outro Código Civil, não tinha Código de Defesa do Consumidor, e assim vai. Então, eu acho que se eu não estudasse todo dia, cada dia eu seria menos advogada, João. Eu queria te ouvir também, Ana, sobre a sua experiência no Baker McKenzie, né? Um dos maiores escritórios internacionais. Acho que já te vi falar sobre isso e eu quis trazer aqui para o podcast justamente porque é uma experiência interessante com relação a padrões de escritório, né? O que você acha que a gente pode aprender com a rotina de grandes escritórios estrangeiros, tentando aplicar, na medida do possível, a nossa realidade, né? Nós sabemos que a advocacia hoje ela é muito diversa. Nós temos colegas que têm escritórios muito pequenininhos, escritórios locais, outros colegas que estão empreendendo, querem alçar voos um pouco maiores. O que essa experiência te ensinou e pode te ensinar em termos de gestão aqui para a nossa realidade? João, olha só, isso foi um imenso desafio, porque eu não tinha pai e mãe advogados. Eu fui aluna bolsista da Cândido Mendes, graças ao falecido Capanema, que foi quem me arrumou a bolsa. Eu tinha um péssimo inglês e fiquei 10 anos no escritório Sérgio Bermudes, onde fui efetivada, mas onde tinha uma organização muito mais flexível, muito menos rigorosa. Quando eu fui para o Baker McKenzie, eu fui convidada por um dos sócios, né, que era o Gabriel Lacerda, hoje falecido, era um grande tributarista. Ele me convidou para assumir o contencioso civil do Baker McKenzie, do qual depois eu virei sócia internacional, que me dá muito orgulho. Mas, para mim, João, foi um desafio tremendo, porque o meu inglês de padaria, né, meu inglês péssimo, e para ser sócia internacional no escritório americano, com clientes falando em inglês o tempo todo ao telefone, né, foi um dos maiores desafios que eu tive na vida. Na época eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Mas eu vou dizer, os 11 anos que eu fiquei lá, foi uma bela escola de como atender cliente, de como ter qualidade no atendimento, como tratar um cliente, quais são os procedimentos que fazem a gente atrair o cliente com bom atendimento, com regras próprias do escritório. Quando eu cheguei lá, sabe, João? Antes eu fiz uma imersão gigantesca num curso de inglês. Eu fiquei 1 mês e meio tendo aula de inglês, de 9 da manhã às 19
da noite. Que ainda tem dificuldade no inglês jurídico, né? Que não é só o inglês, é sem muito dúvida, difícil. mas a minha aula era de inglês básico, né? O inglês jurídico foi outro passo, né? Que também é outro problema. Claro. E eu acabei, hoje eu sei mais o inglês jurídico do que o básico, porque eu usei muito no trabalho, cheguei a fazer audiência em inglês, o que para mim era impensável, diante da minha ignorância na língua de Shakespeare, né? Mas quando eu cheguei no Baker Mackenzie, tinha a minha sala, né? E tinha um fichário, assim, deste tamanho, assim, um fichário grandão. Aí eu perguntei, que fichário é esse? Aí uma moça me disse... Doutora Ana, essas são as regras do escritório. Eu falei, meu Deus, mas isso é maior do que o Código de Processo Civil? E era mesmo a Bíblia de convivência do escritório. E era mesmo, tinha várias regras. Esse escritório é internacional, então no mundo inteiro se segue essas regras. Claro. Aí eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, eu vim quase de uma família, de um escritório família, e agora eu estou num escritório com mais regras do que o CPC. Mas, aos poucos, eu fui me habituando. Eu acho que... Eu diria para você, João, que eu fui educada a atuar na advocacia no Baker Mackenzie. Eu aprendi que a gente não pode deixar um e-mail sem resposta no mesmo dia para o cliente, que a gente tem que retornar a ligação no mesmo dia para o cliente, que o cliente, às vezes, valoriza mais o nosso carinho e atenção com o caso dele do que propriamente com o resultado, que depende do juiz, depende da jurisprudência. E eu tive uma bela aula no Baker Mackenzie de como tratar bem cliente. E isso foi muito bom para mim, foi muito importante. Mas eu diria o seguinte para os colegas que estão começando: vocês não precisam estar no Baker Mackenzie para aprender a tratar o cliente. Mas a gente precisa lembrar que o cliente, nós somos prestadores de serviços, ele tem que se sentir especial, ele tem que se sentir bem atendido, ele tem que sentir que o caso dele é importante para o advogado dele. E isso a gente faz com respostas rápidas, com paciência, com atendimento, com informações frequentes. A gente não pode só esperar, e eu aprendi isso no Baker Mackenzie, não pode esperar o cliente perguntar como é que está o andamento do processo. A gente tem que ter a iniciativa, muitas vezes, de passar o andamento, mesmo quando ele não perguntou, tirar uma dúvida, pedir uma reunião para definir determinada estratégia. A gente, quando o cliente é empresa, o departamento jurídico das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, eles têm a vontade de participar das decisões estratégicas, da revisão de peças. E a gente tem que receber isso com muita naturalidade, porque é um trabalho conjunto. O departamento jurídico de uma empresa, ele representa realmente o cliente. Então, esse trabalho em conjunto eu aprendi muito com o cliente. Acho que o trabalho sai muito mais de qualidade com parcerias, com 4, 8 mãos. Sim. E acho que essa é uma dica importante. Ouvir o cliente, nós não somos dono da verdade, nós não temos sozinhos que descobrir a pólvora. A gente tem que sempre estar ouvindo, trocando ideias, amadurecendo e buscando estratégias. Da disponibilidade, né, Ana? A importância do cliente entender que você está disponível para ele, né? Acho que talvez essa é a maior lição que você deixa aqui para a gente. E da proatividade, a gente mostrar que a gente está entendendo e está acompanhando o caso dele com a maior importância. Porque muitas das vezes, não sei se você concorda, mas a gente às vezes está trabalhando na minuta da peça, a gente está pesquisando internamente no escritório, a gente está amadurecendo a tese, a gente está refletindo internamente qual a melhor estratégia para aquele cliente, mas o cliente não vê nada disso. Né? Sobretudo quando os clientes são pessoas físicas, empresários, pessoas físicas que não um departamento jurídico interno, ele não sente isso. Então, talvez essa seja a sua maior lição, né? E que você traz para a gente agora. Sem dúvida. É importante envolver o cliente, explicar o que a gente está fazendo, dizer que a gente está preparando uma petição, que tem aspectos técnicos, mandar uma cópia para o cliente ler. Ele pode até não ler, mas ele vai gostar de ver que você está interagindo com ele. Isso é muito importante, faz muita diferença na hora. Porque muita gente me pergunta, né?
Mas, doutora Ana, como é que é captar cliente? Qual o segredo de captar cliente? Eu diria o seguinte, gente, não tem segredo. Um trabalho bem feito a uma pessoa vai redundar pelo menos em 3, 4 indicações a terceiros, porque quem é bem atendido indica. Qualquer área, inclusive na nossa. Então, a melhor propaganda, entre aspas, para a advocacia, porque nós não podemos fazer propaganda, é bom trabalho e aquele que a gente atendeu nos indicar, e vai indicar se a gente deu atenção e prestou um bom serviço, ainda que a gente não tenha ganhado a causa. É isso. E a gente multiplica a carteira de clientes com bom atendimento. É lógico, não é de um ano para outro, mas a longo prazo a carteira vai aumentando e daqui a pouco você não consegue mais atender tanta gente que está te procurando. Mas isso é resultado de muita atenção, carinho, estudo e, principalmente, segurar a mão do cliente. E, Ana, queria te ouvir também sobre a sua experiência no Basílio Advogados. Você é uma empreendedora, o Basílio hoje é um grande escritório, mas vocês começaram como se começa mesmo, né? Vocês começaram estruturando um escritório, olhando para as áreas de back-office. Você já me contou um pouco dessa história, eu queria trazer aqui para o podcast também. Me conta um pouco, por favor, e para quem está assistindo a gente, as dificuldades e os desafios de construir um escritório no Brasil, né? Um mercado muito específico, um mercado cada vez mais nichado. Não é fácil, mas você conseguiu. Conta para gente como é que foi. Na verdade, eu até vou fazer uma confidência aqui para vocês. Eu nunca planejei abrir escritório. Nunca. Eu adorava estar no escritório, fazer só o trabalho jurídico e ter lá um administrador ou um sócio que administra o escritório. Porque a parte administrativa, nós advogados não temos muita facilidade com isso. Então, assim, eu nunca sonhei em ter o escritório. Eu adorava estar num escritório e ter alguém preocupado com as faturas, ter outra pessoa preocupada com a gestão. Enfim, eu só na parte jurídica. Né? Isso é maravilhoso, gente. Eu tenho saudade dessa época. Mas há 16 anos houve uma necessidade de eu criar o Basílio Advogados. Nós vamos fazer 16 anos este ano. Parabéns, né? Parabéns. Em outubro ou novembro. Mas, assim, o que aconteceu? Um cliente grande comprou uma empresa maior do que ele, com ações no Brasil inteiro. E eu já estava, nessa época, num escritório de advocacia que eu já tinha saído do Baker McKenzie e eu estava numa boutique. Sim. E os meus sócios na boutique queriam tudo na vida, menos ter volume grande de processos. E o meu maior cliente comprou uma empresa maior do que ele, com ações no Brasil inteiro. Então, eu tinha duas opções, João. Ou eu sair do meu maior cliente, ou eu abrir um escritório para ter um grande porte maior do escritório boutique que eu estava. Uhum. E acabei tomando essa decisão de abrir o escritório. Gente, a gente nunca manda embora cliente. Ao contrário, a gente tem que acumular cliente. Foi a opção que eu fiz. A gente abriu o Basílio Advogados pequeno, mas já com uma sede também em São Paulo, porque as causas que vieram comigo já eram muito volumosas em São Paulo, tinha que ter um escritório pequeno, mas em São Paulo. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem São Paulo, Brasília e Rio, e uma parceria, uma associação no Paraná. Né? Bacana. E a gente atua na área do contencioso em geral. Aí vocês dizem, mas como você fez para criar esse escritório e como você fez para ele crescer? Na verdade, não fui eu sozinha, eu tenho sócios, né? Claro. E eu acho que a qualidade e o atendimento são os elementos principais, né? Eu acho que com qualidade, não só na advocacia, em qualquer carreira, com qualidade, com responsabilidade, com ética, a gente vai longe em qualquer carreira, João. E com muito esforço, né, Ana? Eu queria... Muito trabalho. Eu acho engraçado, João, porque as pessoas me veem agora e falam, ela nasceu assim, nasceu rica, loura, bem vestida. Gente, em primeiro lugar, eu não nasci loura e muito menos bem vestida. Quando eu me formei, eu usava roupa de brechó, entendeu? E comia em padaria aqui no centro. Não foi nada fácil, eu não tinha telefone em casa. Naquela época não tinha celular.
E eu não tinha dinheiro para ter telefone fixo em casa, eu não tinha telefone. Então, foi muita dificuldade, não tinha carro, andava de ônibus, de carona. E assim, e fui crescendo, mas com muito trabalho. Isso. E eu diria para você também que muitos aspectos da vida pessoal eu tive que abrir mão. Eu passava 5 anos sem ir ao cinema, sem jantar fora, porque eu saía tardíssimo do escritório e chegava cedo. Com esforço mesmo, Com muito né? esforço, com muito trabalho. Eu queria te ouvir um pouco sobre o teu depoimento pessoal, da tua história pessoal, que diz muito respeito à forma como você construiu a tua vida, né, Ana? Eu acho que talvez o maior aquele sentimento de culpa que todos nós temos um pouco, na dificuldade de equilibrar os pratinhos da vida profissional, da vida acadêmica, para quem é mãe, para quem encara a maternidade, esses desafios devem ser muito mais intensos. Sem dúvida. Queria te ouvir um pouco como é que foi a sua maternidade e de que forma que isso trouxe um desafio para a sua vida mesmo, profissional, Sem dúvida. né? Eu tive 2 filhos quando eu ainda era advogada júnior, gente. E vivia do meu salário de advogado júnior, que era bem pequenininho. E o meu marido também era advogado júnior e também tinha um salário pequenininho em outro escritório, né? Mas eu diria a vocês que, sinceramente, a qualidade do tempo que você está com os filhos é mais importante que a quantidade. Eu tenho muita certeza disso. Aí eu fazia o seguinte, fiz isso durante anos. Amanhã eu acordava bem cedo, levava os meus filhos na pracinha, às vezes fazia feira com eles em frente de casa, ali pertinho da casa, eu morava na praia de Botafogo, e chegava no escritório, na época do Bermudes, umas 11, 11h30, deixava eles no colégio e ia para o escritório. Eu era uma das primeiras a chegar no escritório, porque lá o fuso horário era diferente. Mas aí eu saía 2, 3 da manhã e dormia pouco para acordar no dia seguinte e levar as crianças na pracinha. Fiz isso durante muitos anos. E no fim de semana não tinha outra programação que não fosse voltada para os filhos, né? Até quando eles chegaram a 15, 16 anos, eu tive aquela síndrome do ninho vazio, porque toda a programação era para eles, eu não sabia mais aonde ir no fim de semana. Eu viajava sem filho, amigos, a casa vazia. Sem filho, eu fiquei meio perdida durante um tempo, mas todo o meu tempo útil possível era dedicado a eles. E o trabalho me consumia, dormia pouco, me virava. E a minha mãe, hoje falecida, me ajudou muito, porque ela levou muitas crianças no médico, quando eu tinha julgamento, quando eu tinha audiência. Ela levou ao médico. Eu levava na escola, mas ela pegava e ficava o final de tarde com eles, levava pracinha e tal. A minha mãe era aposentada, então, naquela época, ela ajudou muito a cuidar das crianças, né? Eu chegava em casa, as crianças normalmente estavam dormindo. Mas aí o meu marido chegava mais cedo do que eu, e ele pegava à noite e eu pegava amanhã. Então, era uma divisão que funcionou. E depois eles ficaram mais velhos, não queriam mais saber da gente. Mas tem um episódio muito engraçado do meu filho. Conta. Que um dia eu cheguei em casa, umas 9h30, 10 horas, que para mim era até cedo, e ele ainda estava acordado, estava brincando com o pai. E ele era pequenininho, o Joaquim, né? Eu acho que ele tinha uns 6 anos, 5. Aí ele virou para mim e falou assim: mamãe, por que você trabalha mais do que o papai? Nossa, o meu primeiro marido ficou uma fera. Que menino, que história é essa que ela trabalha mais que o papai? Não trabalha nada mais que o papai. Né? Quem disse isso? Mas era verdade. Ele perguntou, mas por quê, né? Essa era a fotografia que ele via, né? E eu não soube responder por que eu trabalho mais que o papai, porque... Muito bom. Não sei, porque a vida me levou a isso. Muito bom. E, Ana, a tua vida talvez tenha te surpreendido com o seu maior desafio pessoal, que foi ter enfrentado um câncer e numa fase da vida que você estava com uma carga de responsabilidade gigantesca, muito alta, né? Salvo engano, você era desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Em um biênio, né, específico, e foi quando 2 biênios. 2 biênios. Foi quando você enfrentou esse quebra-molazinho no seu caminho, né? Pô, põe quebra-mola nisso. E pelo que a gente já convive, que eu já acompanho da tua história,
você teve um brilhantismo ainda mais de ter superado isso com muita garra, né? É típico de uma mulher que quer vencer, que quer dar certo na vida e que consegue ir muito atrás, né, nos seus sonhos, mas talvez só você, com aquela diz lá Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Sem dúvida. Só você saiba, né, como foi difícil, né, Ana? Olha, João, foi muito difícil você chegar num médico, ele dizer que você está com câncer grave, é assustador. Eu sempre tive pressão baixa, mas durante 2 meses eu tive pressão alta de tanta tensão que aquilo deu. Claro. E quando eu recebi esse diagnóstico, no dia seguinte eu já tinha que fazer quimioterapia, porque o meu tumor era muito grande e já estava com uma metástase local. Assim, é assustador, porque o câncer pode te matar, Claro. e muitas vezes mata mesmo. Minha avó morreu de câncer igual o que eu tive, né? Câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama, morreu de outro câncer, mas teve câncer de mama. Então, é assustador você poder morrer. Claro. Mas eu diria a você o seguinte, João, eu já faltei o trabalho por causa de Covid, mas nunca faltei o trabalho por causa do câncer. Eu fazia quimioterapia terça à tarde para passar mal no fim de semana e segunda trabalhar. Eu fiz eleições municipais como relatora do maior partido do estado durante a quimioterapia. Foram 6 meses de quimioterapia. Depois eu fiz 4 meses de radioterapia ali no Quinta Dor. Sim. E eu diria a você, João, que eu tenho tanto amor pelo meu trabalho. Meu trabalho é quase uma diversão, não, é uma diversão. Eu gosto tanto do meu trabalho na área jurídica, como gostei na área eleitoral, que eu passava o dia despachando, fazendo sessão de julgamento, atendendo advogado, e durante o dia eu esquecia que eu estava com câncer fazendo tratamento de quimioterapia. Eu realmente esquecia. O trabalho foi o melhor tratamento que eu tive. Eu fiquei tão envolvida com o TRE e com a advocacia naquele período que pouco... Assim, é óbvio que me afetou a quimioterapia. Eu fiquei sem cabelo, tinha que usar uma prótese, enfim, ficava enjoada, enfim, etc. Tinha afta na boca e todos esses problemas. Mas o trabalho me distraiu tanto que foi possível passar esses 6 meses de quimioterapia de uma maneira muito razoável. E quando eu entrei na radioterapia, aí era mole, né? Porque a radioterapia, perto da Quem quimioterapia... passou pela pedreira, né? Não, é tranquilo. Então, eu acho que não parar o trabalho, me envolver naquilo que mais me distrai, que é trabalhar, o apoio da família, Claro. me fez passar, assim, dentro do possível, lógico, mas de uma maneira bem positiva por esse problema. Então, foi um período muito ruim, ainda é, porque Claro. o tipo de câncer que eu tive pode voltar daqui a 20 anos, mas eu diria a você que eu aprendi muito com câncer. Eu passei a valorizar coisas que eu não valorizava antes, e isso foi muito bom para mim. Eu parei de me aborrecer com bobagens, com coisas de menor expressão, e dar mais valor às coisas importantes. Então, eu acho que, no final das contas, o saldo do câncer foi positivo, porque eu acho que eu aprendi muito com ele, e hoje eu vivo muito melhor do que eu vivi antes do câncer, que eu me aborrecia com bobagem, me preocupava com coisas que depois de um câncer a gente vê que não tem relevância. Então, eu vejo esse período como um período de muito aprendizado. Espero que ele não volte. Não, mas não vai. Eu Não vejo irá. como um período de muito aprendizado. Claro. E isso talvez tenha te feito tão combativa, né, Ana? Tão enérgica para a vida, tão determinada para chegar. Eu já era um pouco, sabe, João? Eu já nasci assim, meio enérgica, combativa. Às vezes as pessoas se assustam. Mas você não fica com medo, você não se apavora. Eu falo, olha, depende, né? Claro. Mas normalmente para me apavorar é um pouco mais complicado. Porque depois que eu tive câncer,
Depois que eu tive os problemas de perseguição da Lava Jato, pouca coisa realmente consegue me afetar hoje em dia. Cria Então, é uma olhar para casca, frente, né? né? Sem dúvida. E, Ana, já caminhando aqui para o nosso fim, olhando para frente da advocacia, o futuro que a advocacia pode enxergar, a gente passa por um momento de profunda transformação tecnológica. A inteligência artificial ela já é passado, ela nem é mais, né, o futuro, ela já é realidade. Embora seja defeituosa, né? E incompleta, né, Ana? Sim. É uma tecnologia que ainda precisa ser muito melhorada para ser útil efetivamente na área jurídica. É isso que eu queria te perguntar. Como é que você vê, qual a sua opinião a respeito da readaptação ou das adequações que a advocacia vai precisar fazer com a inteligência artificial? Tanto do nosso lado, do lado de cá do balcão, nós advogados, será que isso vai mudar a nossa vida, a nossa rotina de alguma maneira? E do lado de lá, porque a gente olha com muita preocupação a tendência do Poder Judiciário, aqui na Escola Superior da Advocacia, nós estudamos esse tema, nós nos aprofundamos, trazemos especialistas e vimos com muita preocupação esse uso da inteligência artificial que você queira fazer por meio das ferramentas de justiça, né? Dizem lá na teoria da interpretação do direito civil que a interpretação não é uma subsunção meramente de encaixar um fato à norma, porque isso a máquina pode fazer. Mas a sensibilidade do magistrado que a gente não pode perder. Como é que você vê isso, Ana? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente já teve que se reinventar, a advocacia como um todo, para passar abruptamente para a era totalmente digital. O que aconteceu na pandemia foi abrupto, tem lado positivo, tem lado negativo, mas nós fomos obrigados a nos adaptar com uma realidade completamente diferente de trabalho de uma hora para outra. Sim. E agora vem uma segunda realidade que pode mudar muito a nossa forma de trabalhar. Eu diria, João, de uma forma geral, que, evidentemente, eu sou super a favor da tecnologia, ela vem para auxiliar, para tornar o trabalho mais fácil. Gente, quando eu me formei, fazer uma pesquisa era sentar no chão, baixar uma tonelada de livros e passar 4, 5 horas lá lendo e procurando trechos para botar numa petição. Hoje a gente faz isso em 5 minutos no Google ou no site do STJ, ou o que seja. Então, a tecnologia ela vem para facilitar o nosso trabalho. Agora, a inteligência artificial, eu tenho certeza que ela vai poder auxiliar em vários segmentos da área jurídica. Mas me causa profunda preocupação a gente acelerar alguma coisa que não está aperfeiçoada. Quando eu vejo os tribunais, seja o de justiça, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, o CNJ, falando em minutas de decisão de inteligência artificial, isso realmente me assusta, porque eu acho que isso é prematuro ainda. Vejam, esta semana era uma das matérias do Globo, erros da inteligência artificial do Google mandando fazer comida com pedra, né? Enfim, recomendando dieta com pedra, recomendando coisas totalmente estapafúrdias. Erros muito crassos. Erros crassos. Todos nós sabemos, isso saiu no site do Migalhas, que eu recomendo aos advogados que estejam sempre lendo, porque ele nos atualiza muito. Todos nós sabemos de uma decisão que certamente o juiz usou o ChatGPT e ele inventou um acórdão do STJ. Né? Isso, inclusive, gerou um processo disciplinar contra o juiz. Então, João, se a gente ainda não tem, nós vamos ter em um momento. Claro. Mas não adianta a gente botar o carro na frente dos bois, como se dizia antigamente. Nós não temos ainda inteligência artificial num padrão tecnológico que nos dê segurança de uso. E eu acrescento o seguinte, o nome sentença é porque é aquilo que o juiz sente analisando um caso. Será que o computador ia ter gerado avanços jurisprudenciais como a união estável, como, por exemplo, a liberdade por questões irrisórias, né, na área penal? Sim. Será? Será que o casamento gay teria saído com a inteligência artificial fazendo minuta de decisão? Eu acho que nada substitui o sentimento humano. E vou além, João, não é só do juiz, é também do advogado. Isso.
A gente precisa sentir uma causa. A gente pode usar uma ferramenta para ajudar, mas jamais para nos substituir. Porque o sentimento, se a inteligência artificial já não funciona nessa parte generativa adequadamente, imagina com relação a sentimento. Eu acho que a gente ainda vai demorar muitas décadas para conseguir que a máquina tenha sentimento, ou talvez isso nunca seja possível. Então, tanto o advogado precisa ter o sentimento daquele caso específico, como o juiz, ao decidir, precisa ter a sua sensibilidade humana para o caso. Então, a tecnologia é muito bem-vinda para auxiliar, mas jamais, em tempo algum, para substituir. E aí muitos vão dizer, mas, doutora Ana, esses convênios que estão sendo anunciados do judiciário é só para fazer a minuta, o juiz vai revisar. Será, João, que eu não acredito. Magistrado com 10 mil processos no seu acervo vai conseguir revisar e achar um acórdão inventado do STJ, a comida de pedra? Será? Então, eu acho que essa não é ainda a solução para esse problema. Acho que está faltando mão de obra, principalmente no Tribunal de Justiça Estadual aqui do Rio de Janeiro. Nós precisamos de seres humanos tratando de problemas de seres humanos. A máquina pode ajudar, pode acelerar procedimentos, mas o ser humano e o advogado e o juiz não são, de jeito nenhum, descartáveis. Eu concordo, Ana. Acho que essa é uma preocupação de todos nós, né? E a importância da gente olhar com muita cautela, não de maneira cética, né? Acho que é talvez olhar mesmo de maneira cautelosa, como você bem comenta. Para a gente encerrar, tem uma pergunta muito clichê, que a gente tenta não fazê-la aqui, mas pelo menos fazê-la de modo diferente. Pede-se sempre um conselho, né? Um conselho para jovem advocacia, um conselho para aqueles que estão começando, mas nada melhor do que dar um conselho com a sua própria história. Então, vou mudar um pouquinho essa pergunta. O que você faria diferente do que você deixou de fazer, que você queria ter feito na sua carreira que ainda não fez? João, eu diria o seguinte, queria lembrar aqui um conselho que uma vez pediram ao ministro Evandro Lins e Silva, e ele respondeu: leia, 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 e se tiver tempo, leia matéria jurídica. Isso. O que ele quis dizer com isso? Gente, em qualquer profissão, mas sobretudo na nossa, cultura geral é a ferramenta mais relevante que a gente pode ter. E o bom uso da língua. Leia os clássicos, aprenda português com Machado de Assis, aprenda português com Eça de Queiroz, com Camilo Castelo Branco. A ferramenta da escrita é fundamental na área jurídica. Boa parte do nosso trabalho é escrito. Ainda que na área trabalhista que há mais oralidade. Leia, 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 e se sobrar tempo, leia a questão jurídica. Cultura geral é fundamental para o advogado se destacar. Com certeza. E para saber argumentar. Porque, na verdade, nós todos somos contadores de história. O que nós, advogados, fazemos, seja qual for a área, é contar uma história que se enquadra no ordenamento jurídico. E quem melhor para contar a história do que a grande literatura? Então, se eu fizesse alguma coisa diferente, teria lido ainda mais do que eu li. Eu li muito, mas teria lido muito mais. É isso, Ana. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, uma alegria, minha amiga querida. Meus amigos, olha, agradeço a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês. Deem uns feedbacks para nós. Vai ser um prazer a gente continuar trocando e continue acompanhando as nossas redes. O podcast aqui da ESA é periódico. Nós vamos entrevistar ainda muitos outros advogados, advogadas, para a gente falar sobre advocacia. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até logo. Uma honra estar aqui, João. Parabéns pelo podcast. Obrigado, Ana. E vou assistir os próximos, hein? Vamos lá. Tchau, pessoal.